Quarto domingo da Quaresma, Filhos da Luz. Depois de, no domingo passado, se revelar à samaritana como água viva, Jesus revela-se como luz que ilumina as sendas da existência. Estamos em marcha, a caminho, Quaresma acima, para a Páscoa, onde encontraremos a água batismal do renascimento e da luz da ressurreição. Ao drama da mulher sedenta sucede a cegueira do homem diante daquele que é a luz do mundo. Esta passagem lia-se aos catecúmenos antes de receberem o batismo na vigília pascal, como reflexão final diante do grande acontecimento. Quereis ser como o cego que vê e crê, ou como os fariseus que se obstinam em permanecer voluntariamente cegos? A conversão é passagem das trevas para a luz. O convertido que aceita o batismo é uma tocha com flashes de luz. Ler este texto para os que já são batizados é como perguntar: até que grau de autenticidade chega o vosso ser cristão? A pergunta e a resposta são formuladas através da história de um homem que, tendo nascido cego, recebe a visão normal e acredita em Jesus. Só neste momento se deu o prodígio da cura completa, porque só agora a pessoa de Jesus passou a ser mais importante que o prodígio feito pelo próprio Jesus. Ser discípulo de Jesus não consiste em ver coisas ou seguir um sistema, mas em seguir de perto uma pessoa que vai à frente e convida: Jesus. Há cegos que veem e evidentes que são cegos. O discípulo de Jesus deve ler com atenção as orientações que São Paulo nos dá na segunda leitura aos cristãos de Éfeso, a quem diz: noutro tempo erais trevas, agora sois luz, comportai-vos como filhos da luz. A antítese luz-trevas costuma significar, na terminologia joanina e paulina, fé, incredulidade, graça, pecado. Encontro com a luz. Não é possível imaginarmos com exatidão o mundo interior de um cego de nascença. Também não sabemos exatamente as reações dos curados por Jesus no momento de receberem a visão. São as reações perante o mundo visível novo com que antes comunicavam apenas pelo ouvido. São as formas das coisas, as árvores do caminho, as casas, os homens e Jesus que o curou, mas que não o reconhece porque não o viu. Quem é para que nele creia? O mundo visível é um puzzle para o que foi cego, e agora custa-lhe colocar cada peça no seu lugar. Por onde começar e qual é a figura que é preciso dar forma? O desconcerto aumenta até que Jesus se faz encontrar e se mostra. Nesse momento, acredita, cai de joelhos e adora. O puzzle está resolvido. A cegueira é considerada como uma desgraça. Somos compassivos com quase todas as doenças, mas muito mais com um cego. Para os antigos pagãos, o mal era um mistério, força cega e fatal, não havendo nada a fazer. Os judeus avançaram numa tentativa de racionalização, tentando dar uma resposta aceitável. Deus não pode ser a origem do mal. A causa estaria então na própria pessoa, cada qual padecia pelos seus pecados. Cada desgraça seria um castigo, e Deus um polícia severo e implacável. Mas se alguém nascesse cego, não tendo tido a possibilidade de pecar, então a culpa estaria nos pais. O filho era uma vítima inocente devido aos pecados dos pais. Jesus não vê nestas desgraças um castigo de Deus. O fatalismo não é compatível com a fé num pai providente. À medicina cabe investigar os fatores hereditários ou sanitários de cada doença congénita. Mas a doença, esta cegueira em concreto, não é castigo, mas ocasião para que se manifeste a glória de Deus. Forma lodo com a saliva, unge os olhos do cego e manda-o ir lavar-se. Lava-se, regressa e vê, sem necessidade de bordão ou bengala. Era o sábado inviolável. Para os fariseus, o que não se pode fazer não pode ser verdade. E acontece o interrogatório. Primeiro o cego, depois os pais e novamente o cego. Há um sinal, um drama, uma altercação. O cego acredita e os fariseus maldizem. A indignação explode quando o cego,
já irritante, estabelece este princípio. Se esse homem não viesse de Deus, não teria nenhum poder. O sol derrete a cera e endurece o barro. Ilumina a quem se deixa iluminar e cega a quem olha de frente. Há que deixar-se iluminar e pedir: Senhor, aumenta a vista da minha fé. Deus é sempre o inevitável. Não pode ser expulso da vida. O trágico na vida de um homem é fechar os olhos à luz. O homem é assim. São mais os que orientaram a sua vida para Deus na desgraça que na prosperidade. A desgraça pode servir para que se manifestem as obras de Deus. E por fim, expulsaram-no da sinagoga. Dar a vista a um cego é formidável, ainda que para Jesus não seja um problema. Mas quando os olhos se fecham à luz, para não se ver as razões, produz-se uma cegueira diante da qual nem Jesus sabe o que fazer. A fé é o olho que alcança o mundo futuro, e há muitos que são cegos. Mas a cegueira não é sinal de inteligência, nem de superioridade, nem objeto de inveja. O cego material pedia um milagre para ver. Os cegos espirituais não se aceitavam como tais. Por acaso somos cegos? O admirável nesta história não é o que o cego foi, lavou-se e viu, mas porque se ajoelhou e adorou. Li algures que são muitos os que rezam e menos os que adoram. A oração é boa, mas se não inspirada na adoração, não é perfeita. As coisas que Deus pode dar são boas, mas antes de tudo, há que o querer. Por isso é expulso da sinagoga, marginalizado, marcado. Confessar a Deus foi sempre perigoso. Nos regimes totalitários, pagava-se com a perda de um bom emprego ou com a imposição de trabalhos forçados. Nas democracias liberais, o risco é outro. É o ridículo, a piada, o insulto ou a provocação manifesta. Não há convicção sem risco, e acreditar sem ser notado equivale a não crer. Santa Teresa escreveu, disse e cantou: só Deus basta. Um santo domingo, sem cegueiras.